desigualdade, tributação e gasto social no Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo contemporâneo. É natural que nos preocupemos em superar esta desigualdade extrema. Mas como? A tendência é imaginar que a economia de mercado, por sua própria natureza, gera desigualdades inevitavelmente e que estas desigualdades podem ser corrigidas depois, retrospectivamente, por meio da tributação e do gasto social. A verdade é que a tributação e o gasto social têm um papel meramente acessório no esforço de atenuar as desigualdades. Enuncio 3 princípios que devem orientar nosso pensamento e nossa ação com respeito à desigualdade e à sua correção no Brasil. O primeiro princípio é que tudo que tem a ver com a distribuição fundamental ou primária das vantagens, isto é, aquela distribuição que resulta do funcionamento das instituições econômicas existentes, tem primazia sobre a tentativa de corrigir a desigualdade depois, por meio da tributação progressiva e do gasto social redistribuidor. A correção retrospectiva é sempre limitada na sua eficácia. Se ela for radical, ela começa a desorganizar a economia, porque ela anula o efeito do funcionamento normal da economia de mercado e subverte os seus incentivos para investir, poupar e empregar. As iniciativas estruturais, aquelas que mudam a distribuição fundamental ou primária da riqueza e da renda, é que tem prioridade. Um exemplo é tudo que tem a ver com a capacitação pela educação. No nosso país grande, desigual e federativo, afirmar que a qualidade do ensino que um jovem recebe não deve depender do acaso do lugar onde ele nasce. E, portanto, desenvolver uma série de mudanças institucionais que reconciliem a gestão local das escolas pelos estados e municípios com padrões nacionais de investimento e de qualidade. Outro exemplo é não permitir que a maioria de nossa força de trabalho seja jogada numa insegurança econômica radical. Metade dos trabalhadores brasileiros continuam na informalidade. E na economia formal, uma parte crescente estão em situações de trabalho precarizado, temporário ou terceirizado. A precarização e a informalidade são incompatíveis com uma dinâmica de qualificação do aparato produtivo no Brasil e de avanço rumo a uma economia do conhecimento. O segundo princípio é que a correção retrospectiva da desigualdade tem um papel importante e até indispensável, porém meramente acessório. E que neste papel, o que mais importa a curto prazo
não é o perfil progressivo da tributação. É o nível agregado da receita pública e como se gasta. Explico por meio da elucidação de um enigma. Se compararmos os sistemas tributários dos países ricos do Atlântico Norte, constatamos que, no papel, o sistema tributário mais progressivo entre eles, o que parece fazer mais justiça, é o dos Estados Unidos, que dá um relevo especial para a tributação progressiva da renda individual. Os países europeus, as social-democracias europeias, muito mais igualitárias do que os Estados Unidos, organizam seus sistemas tributários com base na tributação indireta e regressiva do consumo, isto é, a tributação de transações, especialmente por meio do tributo mais neutro, que é o imposto sobre o valor agregado. Este imposto tira uma parte constante da transformação de cada insumo num produto ou serviço. Como explicar esse enigma que o sistema tributário aparentemente mais progressivo é o sistema adotado no país mais desigual? A explicação é que os europeus conseguem arrecadar mais, pelo menos 10% do PIB mais do que os Estados Unidos, e alcançam o efeito redistribuidor por meio do gasto social financiado por aquela arrecadação maior. Tudo que se perde de progressividade do lado da arrecadação ganha-se em dobro no lado do gasto. Um tributo neutro, um tributo que não mexe com os preços relativos e não desarranja os incentivos econômicos, permite maximizar a receita, minimizando o trauma econômico e, com isso, financiando o investimento social nas pessoas e nas suas capacitações. O grande equívoco da social-democracia institucionalmente conservadora foi abandonar a pauta das mudanças estruturais. Mas o seu grande feito foi alcançar um nível alto de investimento nas pessoas e em suas capacitações, paradoxalmente financiado por uma tributação indireta e regressiva, isto é, aparentemente injusta, do consumo. Esta é a lição que deveríamos aprender da experiência social-democrata. Mas como fazer no Brasil? Teríamos muito caminho a andar para instituir no Brasil um imposto generalizado e neutro sobre o valor agregado como a base maior de nosso sistema tributário. Entre outras dificuldades, teríamos de organizar a repartição do produto deste imposto entre os Estados membros da Federação e o governo federal. Mas há um atalho que é muito interessante nas condições brasileiras. E este atalho, que tem limitações, mas ao mesmo tempo utilidades, é o imposto generalizado sobre as transações financeiras, como uma maneira a curto prazo de aproximar
o efeito do IVA, do Imposto sobre o Valor Agregado. 5 grandes bancos no Brasil dominam a economia brasileira. E por meio de seus computadores, temos como que uma radiografia de todo o processo de produção e circulação de bens e serviços no Brasil. Poderíamos desenhar um imposto generalizado sobre as transações financeiras como uma maneira de aproximar o efeito de um IVA, até que tenhamos, numa fase seguinte, condições práticas e políticas para organizar esta tributação do valor agregado dentro da federação. Aí sim, o Estado brasileiro poderá ser refinanciado com o mínimo de dano econômico. Aí chegamos ao terceiro princípio. O terceiro princípio é que, ao organizar o sistema de tributação e de gasto com base num imposto neutro sobre as transações financeiras a curto prazo e sobre a agregação de valor a médio prazo, não precisamos e não devemos abandonar a tentativa de usar a tributação de maneira redistribuidora para diminuir a injustiça no Brasil. Assim como o gasto social e a tributação é meramente acessório da mudança estrutural, assim também a tributação pode ganhar um viés progressivo e redistribuidor, desde que primeiro asseguremos a base de uma receita pública sólida, capaz de financiar o investimento do Estado brasileiro no povo brasileiro e nas suas capacitações. A tributação progressiva da receita, da renda e da riqueza. A tributação progressiva da renda e da riqueza tem 2 alvos principais. O primeiro alvo é a hierarquia dos padrões de vida. E essa hierarquia é extrema no Brasil. Do alto luxo cosmopolita à miséria indescritível. A base dessa hierarquia dos padrões de vida é o que cada indivíduo gasta em si mesmo, no seu consumo individualizado e, portanto, em seu padrão de vida. A maneira mais direta, eficaz e transparente de alcançar, por meio da tributação, esta hierarquia de padrões de vida é por um imposto que incida em escala altamente progressiva sobre a diferença entre a renda total do indivíduo, os seus ganhos de trabalho e de capital e a sua poupança investida. Esta diferença é o que ele gasta em si mesmo e tira dos recursos da sociedade. A alíquota poderia ser muito progressiva. Na base da pirâmide, o indivíduo que ganha pouco não pagaria qualquer coisa, ao contrário, receberia. No meio da pirâmide, à medida que seu padrão de vida subisse, pagaria mais. E no topo da pirâmide, numa vida de luxo, a alíquota poderia ser muito maior do que 100%. Para cada real que ele gaste naquela vida de luxo, pagaria 3, 4 ou 5 ao Estado. Em geral, o que acontece no mundo
é que os progressistas entendem a política como uma maneira de dourar a pílula do modelo econômico. Abandonam a pauta das mudanças estruturais e humanizam a ordem econômica existente. E quando tratam do gasto social e da tributação, prestam homenagens à tributação progressiva, sobretudo por meio do imposto de renda, como uma maneira de mostrar de que lado estão. Mas a verdade é que o imposto de renda é um instrumento rombudo e ineficaz para alcançar essa hierarquia de padrões de vida. No Brasil, como em todo o mundo, é basicamente um imposto sobre os salários da classe média. Rico não paga imposto de renda. Nem no Brasil, nem em qualquer lugar, praticamente. Daí a conveniência da substituição gradativa do imposto de renda por essa tributação progressiva sobre o consumo individualizado. Mas não é uma obra para agora. É uma tarefa de prazo médio. E agora, enquanto dependermos do imposto de renda individualizado, teríamos desejar de cuidar para suprimir a exceção escandalosa, que é a isenção dos lucros e dividendos. Enquanto precisarmos do imposto de renda, é a renda toda do indivíduo, incluindo seus gastos de capital, que devem ser tributados. O segundo alvo da tributação progressiva é o acúmulo do poder econômico. É o uso do capital acumulado, não para sustentar o consumo individual, mas para controlar as outras pessoas e influenciar o rumo da sociedade. É muito mais difícil, por meio da tributação, alcançar este acúmulo de poder econômico do que atingir a hierarquia dos padrões de vida. Só as mudanças estruturais é que, de fato, domam o poder econômico. Mas há uma exceção. Há uma maneira parcial de alcançar, desejar o acúmulo de poder econômico. É a tributação das heranças e das doações, da transmissão hereditária da propriedade e de sua antecipação por doações dentro das famílias. Essencial no Brasil, como uma maneira de reproduzir geração após geração os privilégios de classe. Portanto, a prazo curto, deveríamos desejar instituir uma tributação pesada e progressiva sobre as heranças e doações. Aí estão os 3 princípios que podem e devem orientar as nossas ideias e as nossas iniciativas a respeito da desigualdade no Brasil. Primeiro, afirmar a primazia da mudança estrutural sobre a correção retrospectiva, seja por tributação ou por gasto social. Segundo, com respeito à tributação e ao gasto social, reconhecer que o que mais importa a curto prazo é o nível agregado da receita e como se gasta. E, portanto, reorganizar o nosso sistema tributário com base num imposto neutro, que maximize a receita, mas minimize o trauma econômico. A médio prazo, por um imposto sobre o valor agregado. E a curto prazo, por um imposto generalizado sobre as transações financeiras.
E terceiro, admitir que a tributação pode sim ser usada para efeito redistribuidor, de forma acessória ou complementar, desde que reconheçamos o que devem ser os seus principais alvos: a hierarquia dos padrões de vida e o acúmulo do poder econômico. Na hierarquia dos padrões de vida, pela tributação do consumo individualizado a médio prazo e pela inclusão da tributação dos lucros e dividendos, os ganhos de capital, dentro do imposto de renda atual. E no acúmulo do poder econômico, a tributação das heranças e das doações. É complicado, intelectual e politicamente mas não tão complicado que cada brasileiro não possa entender. Só a inteligência salva. A vitalidade brasileira precisa de clareza. Acendamos as luzes.